O Grupo Estudantil em Iniciação Científica da Unidade, o GEIC, está realizando uma pesquisa para controle da dengue a partir do uso de peixes guppy e outras alternativas. Confira como os resultados do estudo poderão ser aplicados aqui na região. Em virtude do preocupante cenário da dengue no país e no Alto Vale do Itajaí, os estudantes do Grupo Estudantil em Iniciação Científica da Unidade, o GEIC, lançaram a proposta de investigar o controle da dengue aqui na região, a partir do uso de peixes guppy, já que esses peixes se alimentam de larvas de mosquitos transmissores de doenças, e também a partir da análise do pH da água. Então, Colégio Universitário Unidade, né? Então tem o programa que é o nosso GEIC, que é o Grupo de Pesquisa de Iniciação Científica. Então, com essa demanda, com essa iniciativa do GEIC, da importância de estar trabalhando um assunto que está de emergência do nosso país, que é a dengue. Então, esse trabalho vem a impactar de uma forma de emergência e de formar a nossa comunidade escolar sobre o assunto que é tão importante, impacta na saúde da nossa comunidade escolar. Os estudantes do GEIC trouxeram essa demanda de acordo com a necessidade que surge no Alto Vale do Itajaí, desse crescente de vetorial da dengue. Então, eles trouxeram a ideia de pesquisar sobre peixe, um peixe chamado guppy, que esse peixe solto na água, ele consegue comer as larvas. Em paralelo a essa pesquisa, a gente pensou também que a água tem um potencial hidrogênio iônico, que é o pH. E nós fizemos um experimento onde temos as larvas que a gente adquiriu com outro professor de Rio do Oeste. E essas larvas elas estão sendo cultivadas aqui no laboratório com os pHs diferentes, onde nós conseguimos identificar onde essa larva consegue sobreviver. Os alunos vieram, tanto para mim quanto para o professor Alex, que somos responsáveis pelo GEIC, com a ideia de fazer uma pesquisa sobre o mosquito da dengue. Com isso, o professor Alex entrou em contato com um especialista no assunto, que veio e conversou com eles. Conversou aqui com o pessoal do laboratório para estar explicando procedimentos e tirando dúvidas deles, dando encaminhamentos para essa pesquisa, né? Então a gente começou a testar o pH da água com algumas larvas que não são do mosquito da dengue, que são do mosquito comum. O mosquito da dengue ele é bem diferente do mosquito comum. O mosquito da dengue ele é preto com listras brancas. Nas suas costas ele tem como se fosse um desenho de um corpo de um violão para facilitar essa identificação da gente. O mosquito comum ele não transmite dengue, diferente do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que pode transmitir a dengue. São apenas as fêmeas que transmitem, porque só elas picam, os machos não fazem esse procedimento, e elas fazem isso para coletar o ferro no sangue dos seres humanos para conseguir gerar os seus ovos. Por que a gente pode fazer com os mosquitos normais, com o pernilongo que a gente tem? Porque apesar de eles não serem da mesma família, eles são muito próximos em ideia biológica, seus procedimentos de vida, as fases com que ele passa pela larva e tudo mais, mas ele não transmite a dengue. Então a gente vai tentar fazer essa pesquisa com esses mosquitos e depois buscar a fundamentação teórica, mais especialistas, para extrapolar esses dados para o mosquito da dengue. Outras características do mosquito da dengue. Normalmente ele pica no período diurno, então durante a manhã. Ele não faz barulho, a picada dele não deixa dor, não deixa bolha. Ele anestesia a nossa pele quando ele faz essa picada, né? E ele tem em torno aí de 5 a 7 milímetros de tamanho, então ele é um pouco maior do que o mosquito comum. A gente estava escolhendo o nosso itinerário, daí quando a gente foi escolher o curso, a gente começou com a ideia de estudar primeiro com algas. Aí o Augusto, né, que é um que está fazendo o grupo junto, ele teve a ideia de falar sobre os guppies, porque era um peixe que era muito interessante, daí a gente acabou descobrindo que ele é um peixe que come muito, assim, né? A gente começou a estudar mais sobre o inseto, principalmente, né? Tanto que veio um palestrante falar com a gente sobre a diferença de cada inseto. E a gente começou a estudar eles em vidrinho. A gente até botou eles em potinhos diferentes para ver como ele reage a cada tipo de pH. Tanto que a gente está estudando, só que deixando bem claro que não é o mosquito da dengue, é um mosquito comum, que ele tem uma semelhança, mas ele não transmite nenhum tipo de vírus. Bom, então, esse peixe é extremamente versátil, né? O guppy ou lebiste.
já é estudado há um tempo e já é muito famoso no mundo inteiro, principalmente para quem é fã de aquarismo, porque ele é um peixe muito versátil, muito rústico, ele pode viver em muitos lugares diferentes, ele se adequa a temperaturas diferentes, a pH diferentes, e ele tem uma reprodução extremamente rápida, né? Além disso, ele é vivíparo, ou seja, ele não coloca ovos, os peixes já nascem nadando, no caso, e dura cerca de 30 dias a gestação, se for dizer assim, da fêmea, né? E é muito rápido, em cerca de 25 dias eles já têm a maturação sexual para reproduzir de novo, né? O foco dele, ele se alimenta de ele é onívoro, né? Então qualquer material biológico que tiver, seja planta, alga, mas principalmente as larvinhas que caírem, né? E a gente conseguiu juntar isso, já tem pesquisa há um tempo já, sobre o combate de outras larvas, outros tipos de mosquito, né? Juntando com um guppy. No mundo inteiro, no Brasil também tem em outros estados, já Ceará e outros estados já são mais evoluídos, né, nesse tipo de pesquisa com esse tipo de peixe e outros parecidos, mas a gente pode evoluir muito isso, principalmente na nossa região. A gente sabe que tem muita lagoa, tem esses bebedouros de animais de porte grande, né, ou até em praças públicas, onde tem algum chafariz, alguma coisa assim, em que não tem como tirar aquela água, muitas vezes ela permanece parada por um tempo, e ali o mosquito pode acabar se proliferando, né, assim a gente consegue combater ele usando esse peixe. É ruim, por um lado, né, ter essa crescente desse vetor, dessa doença de dengue na nossa região. Porém, é importante porque daí fomenta nas aulas e também no JEIC a iniciação científica. Você introduz um termo que é vigente a todo, que é comum à comunidade, e todos aí têm interesse em entender mais sobre o vírus, sobre como o desenvolvimento da larva, como esse mosquito pica, como que ele vive. E esse desenvolvimento a gente vê que é muito mais vem da aptidão dos estudantes buscar esse conhecimento daí. É muito legal ver esse sentimento dos alunos, que eles foram espontâneos, partiu deles, virem até a gente e quererem fazer uma pesquisa que é real, identificar um problema na sociedade e buscar soluções para aquilo, não se acomodar, que muitas vezes a gente acaba fazendo, as pessoas acabam fazendo. Então eles buscaram sair da sala de aula, sair do que é o comum, o padrão, e buscar uma pesquisa nova. Isso enche a gente de felicidade, de orgulho de ver eles fazerem isso. E acompanhar essa caminhada, fazendo essas orientações, o quanto que eles estão aprendendo, o quanto que eles estão entendendo e possivelmente achar um jeito de mitigar esse problema que a gente está passando com o mosquito da dengue, com a dengue em si. A gente vê como está muito grave a dengue no Brasil e como esses últimos anos ela aumentou muito. Então, se a gente estudar isso, significa que a gente está conseguindo uma maneira de aniquilar a dengue do Brasil e diminuindo também as doenças que ela traz junto, porque a dengue não é só dengue, é a zika e a chikungunya, que são doenças muito graves, e em alguns casos também até a febre amarela, que sim, a febre amarela ela causa o óbito. Então é importante a gente estudar isso, porque é fundamental para o nosso entender, né, o que é importante. O objetivo é que os resultados das pesquisas sejam colocados em prática e auxiliem no controle da dengue aqui na região. Essa pesquisa, finalizando, chegando nos resultados, é fazer uma conscientização. Explicar para pessoas maneiras de lidar e mitigar a dengue. Como, por exemplo, com os peixes, que o Augusto falou, a gente vai poder estar incentivando e mostrando para as pessoas uma maneira de se colocar nos seus lagos artesanais em casa, que podem ser potenciais criadores de dengue. Com o pH, a gente pode também mostrar maneiras com materiais de casa que as pessoas podem estar colocando naquela água. Que a gente não pode ter água parada, mas se por algum motivo muito específico isso for surgir, a gente vai ter uma solução para não criar a dengue ali, mudando o pH dessa solução.